Prezados alunos, vamos dar continuidade ao nosso curso, fazendo mais algumas aplicações sobre as equações de Maxwell. A primeira aplicação vai ser a seguinte: na região 1, para z menor do que zero, epsilon 1 é igual a 2 vezes 10 a menos 11 farads por metro, μ1 igual a 2 vezes 10 a menos 6 henries por metro, e sigma 1 igual a 4 vezes 10 a menos 3 siemens por metro. Na região 2, z é maior do que zero, epsilon 2 é igual a epsilon 1 sobre 2, μ2 é igual a 2 vezes μ1, e sigma 2 é igual a sigma 1 sobre 4. Sabe-se que o campo elétrico E1 é dado por 30AX mais 20AY mais 10AZ cosseno de 10 a nona T volts por metro. É um ponto P1 000 menos. Item A, determinar EN1. Esse EN é a componente normal do campo 1. ET1, que é a componente tangencial do campo elétrico. DN1 é a componente normal do vetor de deslocamento. E DT1 é a componente tangencial do vetor de deslocamento no próprio ponto P1. Determinar também JN1. J é densidade de corrente de condução normal, e JT1, densidade de corrente de condução tangencial em P1. Determinar também o campo elétrico ET2, a densidade de fluxo elétrico DT2 e JT2 em P2 igual a 0, 0 e 0 mais. Bom, então aqui nós temos uma figura que representa o campo elétrico E1. Aqui nós temos o campo E1, que tem componentes em direção a Z, 10 a Z, e em X, 3 a X e 20 a Y. Somando, vai dar aqui a diagonal, que é 30 a X mais 20 a Y. Podemos colocar aqui os dois meios onde ele se propaga. Aqui nós temos ET, E1, entrando pelo 0 menos, e o E2 saindo pelo 0 mais. E o campo E1 vai ter uma componente ET1 horizontal e uma componente EN1 vertical, ou normal. E a mesma coisa o campo E2. O campo E2 ele vai ser decomposto numa componente EN2 normal, ET2 tangencial, cuja soma dá o E2. Aqui teria um ângulo genérico θ2 e aqui embaixo θ1. Bom, o EN1 é a componente normal do campo. É a componente Z, que é 10 cosseno de 10 a nona T a Z, volts por metro. ET1 é igual a 30AX mais 20AY cosseno de 10 a nona T volts por metro, porque o ET1 está no plano. E o DN1, componente normal do vetor de deslocamento, é epsilon 1 e N1. O epsilon 1 é 2 vezes 10 a menos 11, e N1, calculado aqui, é 10 cosseno de 10 a nona T a Z, que é igual a 200 cosseno de 10 a nona T a Z, picocoulomb por metro quadrado. Depois, o DT1, componente tangencial do vetor de deslocamento, é epsilon 1 e T1. Então, o epsilon 1 é 2 vezes 10 a menos 11, o ET1 é 30AX mais 20AY cosseno de 10 a nona T. Multiplicando aqui dentro, e passando para 10, vou passar isso aqui para 10 a menos 12, então vai ficar vezes 30, né, dá 600AX mais 400AY, cosseno de 10 a nona T picocoulomb por metro quadrado.
Então aqui nós temos as componentes do campo EN1, ET1, DN1, DT1. Item B. Calcular a densidade de corrente de condução normal e a densidade de condução tangencial. A densidade de corrente normal é σ1 vezes o EN1 já calculado. Σ1 é 4 vezes 10 a menos 3, vezes 10 cosseno de 10 a nona t a z. 4 vezes 10, 40. Esse 10 a menos 3 vai aqui dentro para miliampere por metro quadrado. Então vai dar 40 cosseno de 10 a 9t a z. Já a componente tangencial da densidade de corrente de deslocamento vai ser σ1 ET1. σ1, 4 vezes 10 a menos 3. E o ET1 é 30AX mais 30Y cosseno de 10 a 9t. Fazendo aqui a multiplicação por 4. 4 vezes 3, 120, mais 80. E miliampere aqui por metro quadrado. E o item C, a tangente E tangencial 2, agora do E2, é igual a ET1, porque é a continuidade da componente tangencial do campo. Então vai ficar 30AX mais 20AY cosseno de 10 a 9t volts por metro. Então o ET2 é igual a ET1. E o DT2? O DT2 é ε2 vezes ET2. ε2, 10 a menos 11. ET2, 30AX mais 20AY cosseno de 10 a nona t. Ajustando aqui esses números, 10 a menos 11 vai para 10 a menos 12, que é picocoulomb. Então eu tenho 300AX mais 200AY cosseno de 10 a 9t. E o JT2 é σ2 vezes ET2. σ2 é 10 a menos 3, ET2 é 30AX mais 20AY cosseno de 10 a nona t. Fazendo essas contas, eu tenho 30AX mais 20AY cosseno de 10 a nona t, miliampere por metro quadrado. Então essa é uma outra aplicação das equações de Maxwell em fronteiras. Agora eu vou passar um exercício para vocês me entregarem, via Moodle. Então, seja μ igual a 3 vezes 10 a menos 5 henries por metro. Epsilon igual a 1,2 vezes 10 a menos 10 farads por metro. E sigma igual a zero. Sigma é a condutividade do meio. O μ é a permeabilidade magnética, né, do meio, e epsilon é a permissividade elétrica do meio. Agora vai ser dado o vetor H, o campo magnético. Se H é 2 cosseno de 10 a décima t menos beta x a z ampere por metro, usar as equações de Maxwell para obter as expressões para a densidade de fluxo magnético B, a densidade de fluxo elétrico D, o campo elétrico E e a constante beta que aparece aqui nessa equação aqui dentro. 10 a 10t menos beta x. O beta é esse aqui. Esse beta tem unidades, né? Bom, vocês para resolver esse exercício usarão aqui as equações de Maxwell e mais algumas fórmulas auxiliares. Uma delas é densidade de corrente de deslocamento, que é ΔD, ΔT. E o D é epsilon vezes o E. O D chama-se densidade de fluxo elétrico ou também vetor de deslocamento. É epsilon vezes o E, epsilon é a permissividade elétrica e E o campo elétrico. Primeira equação de Maxwell, rotacional de E é menos ΔB, ΔT. Segunda equação de Maxwell, rotacional de H é JD mais J. JD, densidade de corrente de deslocamento, e o J, densidade de corrente de condução. E a densidade de fluxo magnético B está relacionada com o campo magnético H, que B é μ vezes H. O epsilon é igual a epsilon 0 vezes epsilon R.
O ε0 é 8,85 vezes 10 a menos 12 farads por metro. O μ igual a μ0 vezes μr. O μ0 é 4π vezes 10 a menos 7 henries por metro. A densidade de corrente de condução tem essa forma auxiliar que é sigma vezes E. Então, com esse formulário, é possível responder as questões propostas. Para o caso do rotacional, como nós temos o H em coordenadas cartesianas, em vez de memorizar fórmulas maiores, a gente pode resolver através desse determinante, que o rotacional de H é igual a x a y a z, delta de delta x, delta de delta y, delta de delta z, e aqui a gente põe as três componentes do campo, hx, hy, hz. Eventualmente, num dado problema, pode ter só uma delas, ou duas, ou as três também. Bom, as respostas às quais vocês devem chegar é que o B vai ser dado por essa expressão, que o B é medido em Tesla, 6 vezes 10 a menos 5, cosseno 10 a décima t menos beta x a z em Tesla. A densidade de fluxo elétrico D vai ficar em função de beta, é 2 beta, 10 a menos 10 cosseno beta x a z. O E é 1,67 beta. E do E eu chego no B, vai dar beta ao quadrado. E você chega no H e compara com o anterior. Daí você acha esse beta mais ou menos 600 radianos por metro, 1 metro a menos 1. Muito obrigado.